entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, podcast Xadrez Piraí. Neste episódio, entrevistamos a psicóloga e dirigente esportiva Karina Abraim. Karina é psicóloga formada e licenciada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduanda em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia e com MBA em Pedagogia Empresarial e Gestão de Pessoas. É professora de Socioemocional para o Ensino Médio e professora nos cursos de capacitação para professores da Federação de Xadrez do Rio de Janeiro. Foi uma conversa muito bacana, muito divertida. Ela é uma pessoa extremamente carismática, mas é uma pessoa muito firme. Espero que vocês gostem. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast Xadrez Piraí. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Hoje temos a honra e a alegria de falar com Karina Abraim, uma pessoa que eu conheci há pouco aí pelas redes sociais e fiquei encantado com o trabalho que ela tem feito. E fiquei pensando, nossa, mas quem é essa pessoa? Ela está engajada com o CBX, está engajada com a Federação Carioca, está engajada com a Federação lá de Pernambuco, e é curso para lá e curso para cá, e divulgação de trabalho e tal. Eu falei, não, a gente precisa conversar, a gente precisa conhecer a Karina e conhecer, e ela falar para todo mundo também, olha, eu estou aqui, né? Eu estou fazendo esse trabalho aqui e tal. E eu gostei muito do que eu tenho visto nas redes sociais e tal. Acho que é muito bacana o que você tem feito. Acho que a gente precisa de mais mulheres engajadas também nessa questão de gerencial, de gestão esportiva e tal, de xadrez. Sim. Então, seja muito bem-vinda, Karina. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de conversar um pouquinho aqui com a gente. Ah, imagina, eu que agradeço com essa, com essa introdução. Não tem como não ficar feliz, né? Não tem como ficar agradecida. Agradeço demais o carinho, agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui com você, sendo um pouquinho mais conhecida aí no Paraná, né? que é sempre bom estar conhecendo mais pessoas, entrando em contato com outros estados, né? Afinal de contas, o xadrez está no Brasil inteiro, né? Então, quanto mais pessoas a gente conhece, mais pessoas a gente alcança, mais o nosso esporte está ali, mais uma oportunidade de conhecer e desbravar novos caminhos, né? Assim, com certeza, e como eu sempre digo, o xadrez é uma grande família, né? Então, quanto mais pessoas a gente for conhecendo, mais pessoas que a gente pode contar, pode aprender, porque eu sempre falo que duas coisas que sempre tem que ser compartilhadas é conhecimento e alegria, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente conhecer pessoas interessantes e que têm algo a dizer, que têm algo a mostrar, isso vale muito a pena mesmo. Mas vamos falar o que é de praxe, né? Como que foi teu início? Você também é jogadora, como que você enveredou para o mundo do xadrez, como jogadora, depois como dirigente esportiva, e depois psicologia, enfim, você trabalha com muita coisa, né, Karina? Então, mas como que foi... Trabalho! Então, como que foi todo esse início aí? Vamos lá, né? Eu comecei com xadrez quando eu tinha 7 anos de idade. Eu era bem pequena mesmo, e foi um tio meu que me ensinou, né? Tio, na verdade, quando a gente fala tio, não é porque ele é irmão da minha mãe, não. Mas é porque era primo da minha mãe, e quando a gente é criança, todo mundo é tio. Eu chamava ele de tio, mas ele é meu tio do coração, obviamente, ele já é falecido. Mas foi ele que me apresentou o esporte xadrez, né? Então, ele me ensinou. Aí, depois a minha mãe comprou um tabuleiro para mim. Esse de papelaria mesmo, né? Que é baratinho, que é esse para brincar, para aprender os movimentos das peças. Aí, toda vez que ele ia lá em casa, ele jogava comigo. Aí, toda vez ele me ensinava alguma coisa nova. E eu fiquei fissurada nisso, né? Eu achava bonito, eu achava interessante o esporte, né? E aí, depois disso, a minha família é aqui do Rio de Janeiro, né? Capital. A gente era sócio, né? Eu ainda sou, né? Desde essa época. Mas a gente era sócio, minha mãe também, do Tijuca Tênis Clube, que é um clube muito conhecido no Brasil todo, e que ficava a metros da minha casa, né? Eu sempre morei ali perto. E num belo dia, assim, minha mãe tinha as amigas dela, as amigas dela tinham filhos da minha idade, então todo mundo brincava junto no final de semana. E no final de semana estava tendo o churrasco do departamento de xadrez do Tijuca, que eu não sabia que existia.
E aí, quando eu vi a criançada, né, jogando xadrez, eu grudei lá e sumi. Eu sumi das vistas da minha mãe e fiquei lá vendo xadrez e tal. Aí, nisso, minha mãe conheceu o diretor do departamento, que me convidou para fazer um teste no clube. E aí, foi assim que eu iniciei a minha caminhada na Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro, que é a FECHERJ, né? Então, foi aos 7 anos, conhecendo o departamento de xadrez, me tornando uma sócia, né, atleta do Tijuca. E aí eu comecei a participar de competições internas, depois fui para a federação, e aí não parei mais, né? Então, desde meus 7 anos, eu fiz 29 agora, são 22 anos aí de esporte xadrez na minha vida, o que me trouxe muitas alegrias, muitas experiências, muito amadurecimento, né? Então, eu só tenho a agradecer ao esporte por me tornar, né? Me ajudar nessa construção da Karina que eu sou hoje. Né? Mas foi nesse sentido. Então, você imagina só, desde meus 7 anos, a minha mãe me levando a todos os torneios, todos os finais de semana, né? Que é um investimento também dos pais, né? Então, sempre lá, levando nos torneios, aguentando a frustração, o choro, a alegria da vitória, o choro da derrota. Então, isso tudo vai construindo, né? Você vai se tornando um ser humano mais resiliente, que sabe valorizar a conquista, a vitória, que também entende a derrota. Então, o esporte também ajuda nisso, né? Então, eu fui conciliando aí essa minha vida de atleta até mais ou menos os meus 20 anos. Quando eu joguei, eu fui campeã estadual aqui, sub-20, aí joguei brasileiro, voltei com outra cabeça de lá. Foi o brasileiro de Campinas, se eu não me engano, em 2011. Eu voltei com uma cabeça completamente diferente. Eu vi como o Rio de Janeiro estava atrasado em relação ao restante do Brasil. A gente estava numa fase muito ruim aqui no Rio. Eu fiz muitas amizades relacionadas ao esporte xadrez. Deu um salto na volta do brasileiro. Então, tudo isso foi muito rápido. O Tijuca Tênis Clube sempre foi um clube bem mais político aqui em relação à federação, né? Então, eu, desde nova também, estava participando disso, porque como eu era mais cotinha, todo mundo me viu crescer, todo mundo confiava muito em mim, né? Todo mundo sabia quem eu era ali, então a gente estava sempre muito junto. Então, todo final de torneio era pizza junto. Então, quando você está sempre junto, você sabe de muita coisa, né? O famoso quem não é visto não é lembrado, né? Se você está ali sempre, você sempre vai ser lembrado, você sempre vai ser ouvido, você sempre está participando, e ali eu estive. Então, quando o presidente Manzi assume em 2017, ele me convida para fazer parte da gestão da federação, né? E no primeiro momento, ele me chama para fazer a parte de xadrez feminino, né? Seria uma vice-presidência em xadrez feminino, que à época eu recusei. E eu explico para você por que eu recusei. Não é porque eu não acredito na causa, não é isso. É que eu acho que fica muito caricato você ter na gestão uma mulher apenas nessa função, sabe? Eu não queria isso para mim. E eu não quero isso para as meninas que trabalham em federação. Eu acho que a gente pode estar em qualquer cargo, né? Então, ali foi o meu primeiro, entre aspas, tá bem entre aspas, mesmo que eu não estou achando uma palavra melhor. Meu primeiro recado para dizer, eu estou vindo para quê? Né? Então, eu acho que eu podia fazer xadrez feminino sem estar numa vice-presidente de xadrez feminino. Entende isso? Entendi. Inclusive aqui, nosso clube ele é desde 1997 que ele funciona e tal, e aí ele teve personalidade jurídica. Na verdade é uma sala que é apoiada pela prefeitura municipal, sempre foi, e a partir de 2009 a gente criou uma associação para ter personalidade jurídica, porque é mais fácil trabalhar com as federações e tal. E hoje eu sou o presidente, mas 2 gestões anteriores a mim foi uma mulher, foi a Márcia Skelbeck, né? Hoje a gente tem a comissão também de xadrez feminino, mas não só a comissão. Além da comissão, tem as mulheres que atuam ali como secretária, como o financeiro nosso é gerenciado por uma mulher e tal, né? E o conselho fiscal também tem muitas mulheres e tal, porque elas são muito dinâmicas, né? E aí, quando você precisa ouvir alguma coisa, olha, eu estou precisando de um auxílio aqui, eu preciso da opinião de vocês aqui e tal, o que você acha, o que não é? Então, funciona muito bem assim, né? E eu sempre gostei do xadrez feminino, justamente porque algum tempo atrás, a gente já vai falar sobre isso, mas algum tempo atrás era meio que deixado de lado. Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade.
vamos falar a verdade, né? Mas deixa eu te perguntar, Karine, mas a partir de que momento você teve aquele, opa, peraí, é isso que eu quero trabalhar com xadrez, assim, ou você ainda não teve totalmente esse clique, assim, e tal, e você que é formado em psicologia, futura pedagoga, e como que você enveredou, assim, não, é isso que eu quero trabalhar com isso, e como eu sei, você é um amante da educação, e como o xadrez é uma ferramenta multidisciplinar, né, você pode trabalhar o xadrez como esporte, na questão cultural, na questão educacional, esportiva, enfim. Mas como que veio esse clique assim na tua vida? Não, eu vou trabalhar com isso. Eu acho que eu dou conta e acho que é isso que eu quero. Então, eu tenho uma relação de muita gratidão com a federação aqui do Rio de Janeiro, sabe? E eu tenho obviamente, uma relação de gratidão gigantesca com o xadrez. Um esporte xadrez, né? Que foi o esporte que eu pratiquei, que eu pratico até hoje, que eu me divirto e que eu me sinto feliz. Eu acho que eu tenho uma missão para cumprir. Eu enxergo dessa forma, sabe? Então, meu clique vem dessa missão. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, a gente passou por muito tempo sem ter meninas jogando. A gente, para fazer um campeonato estadual aqui, a gente tinha que pegar a namorada de um para juntar, para vir completar o torneio, porque não tinha como. Éramos 3, 4, não dá para fazer. Então a gente tinha que, não, porque a sua namorada sabe jogar, né? Vem para cá e jogar com a gente. Era assim, né? Então, essa situação toda me deixava muito frustrada. E eu, assim, sempre me vi em total potencial, né? O que define o potencial de uma pessoa ou não é você estar bem instruído, você estar engajado, né? Você está querendo descobrir outras situações, fazer amizades, tudo deixa você com um potencial produtivo maior, né? Então, eu nunca me vi diferente de um homem. Então, a minha missão hoje, assim, dentro da federação hoje de xadrez, que é o que eu gosto muito, eu sou apaixonada pela FECHERJ, eu gosto de verdade mesmo. O pessoal às vezes não acredita, porque fala assim, gente, trabalha de graça, se aborrece. Mas olha só, é aquilo que eu te falei, a missão, né? O que eu quero construir, o que eu quero deixar de legado. Eu não acredito simplesmente que a nossa vida é feita somente para a gente comer, viajar, trabalhar, construir algo só para a gente, sabe? A gente tem que deixar um legado para a sociedade ou para o núcleo social no qual a gente está inserido. Então, eu quero deixar para o núcleo que eu pertenço, né? Que me ajudou a construção da mulher que você está vendo hoje, né? Que é a Karina Abraim, aqui do Rio de Janeiro. Então, o que eu vejo aqui? Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco, a gente tem um potencial de xadrez feminino gigantesco que já está melhorando muito. O que eu quero deixar de legado aqui é que nós, mulheres, podemos sim, né, assumir o que a gente quiser, ainda mais num esporte que é tão machista, porque um esporte que ainda é predominantemente masculino, porque ainda é. Então, a gente tendo mais mulheres, ainda mais em posição de liderança, em posição de gestão, você começa a trilhar caminhos para outras pessoas também. Olha só, eu passei por aqui, eu já levei as pancadas, agora vem vocês comigo, vem junto. E esse fenômeno já está acontecendo aqui, eu te provo. A gente tem hoje 2 mulheres presidentes de clubes votantes aqui no Rio de Janeiro, que é o Clube de Xadrez Petrópolis e o Clube, a Academia de Xadrez lá de Campos, que é uma cidade aqui bem afastada da capital, são 6 horas da capital do Rio de Janeiro, é liderado por uma mulher, Fernanda Toledo. Petrópolis é a Graziele, né? Graziele Menezes. Então a gente está vendo essa situação. A gente tem em alguns clubes diretoras mulheres que não estão apenas na parte de xadrez feminino, o que é importante, né? Não é desdém, não entenda dessa forma, tá? Quero deixar claro isso. É dizer o seguinte, olha, a gente pode fazer xadrez feminino de várias formas. A gente não precisa somente ter uma mulher ali, porque se a gente coloca só uma mulher ali, parece que o restante você não precisa botar uma mulher. Parece que não existem mulheres competentes que estejam também engajadas, querendo fazer, querendo deixar um legado em outras funções. Compreende isso? Acho que eu estou sendo bem clara, né? Com certeza. Então, é nessa forma que eu quero deixar bem transparente aqui. Então, esse movimento já está surgindo. Então, isso é muito bom. O meu primeiro legado que eu deixei aqui na federação foi no Menores, que a gente tem o estadual de menores aqui, né? Que a gente vai ter, inclusive, agora em novembro. A gente acabou com a divisão de naipes aqui no Menores. Você não imagina as pancadas que eu levei por causa disso. Que eu fiz o pedido ao presidente Manzi, eu falei com ele, olha só, a gente tem que ensinar desde cedo.
porque é na base que a gente vai construir o pensamento, né? A cultura. Então, olha só, se a gente acaba aqui com a divisão de naipes, a gente está ensinando logo para essa menina, para esse menino, que eles têm condições iguais. O que vai definir no esporte intelectual, o que vai definir ali quem vai ser o vencedor, são inúmeros fatores que não são da ordem da inteligência e não são da ordem física, né? Então, se a pessoa está motivada, está bem no dia, treinou, ela se esforçou, teve um esforço, está participando das aulas, a tendência é que ela seja bem-sucedida no torneio, concorda? Independente do sexo dela, independente se ela é mulher ou homem, né? Então, essa construção toda é que vai favorecer aí ao melhor desempenho do atleta. Então, esse é quando você pergunta para mim qual foi o clique que me deu, foi no que eu realmente poderia deixar de legado, num esporte que me ajudou muito, que eu devo muito ao esporte, eu devo muito à Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro, que eu, volto e repito, sou apaixonada pela federação, gosto muito de estar presente nos eventos, gosto muito de estar com as pessoas, gosto muito de conversar com os dirigentes, gosto muito de fazer as coisas acontecerem, mas de pensar a gestão. Isso eu gosto muito. E é a forma que eu encontrei de auxiliar, de ajudar, né? Então, essa é a minha missão. Esse é o clique, né? Sim. E como você está, além de estar envolvida com a Federação do Rio de Janeiro, você também está envolvida com a Federação de Pernambuco, isso? E como que surgiram esses convites? Você lá do Rio de Janeiro, atravessa o Brasil lá em cima e tal. E como que você já conhecia alguém de lá e tal? Ele, não, acho que a gente precisa de uma pessoa assim para ajudar aqui uma reconstrução, uma renovação, ou dar uma nova roupagem. Enfim, como que surgiram esses convites para você estar nessas federações? Então, vamos lá, né? Isso eu vou voltar um pouquinho antes para você entender como é que eu fiz o primeiro contato, tá? Aí eu acabei, quando o presidente não... Eu cheguei num acordo com ele para a gente não assumir a vice de xadrez feminino, não existir no primeiro momento, eu fiquei na diretoria de treinamentos. Tá? A gente criou uma diretoria para fazer simultânea para os jogadores, treinamento, porque não é todo mundo que pode pagar por um professor particular, concorda? Então a gente pensou da seguinte forma: se a gente começar a colocar em premiação de torneio aula com mestres internacionais, a gente também está ajudando essa galera. Se a gente contrata um mestre para dar uma palestra, sai muito mais barato do que essa pessoa ter uma aula, né? Então a gente está dando ganha-ganha para todo mundo. O atleta ganha, o mestre ganha, a federação ganha, a gente tem uma atividade muito grande, a gente mostra o serviço e todo mundo fica feliz, né? Então essa era a ideia da diretoria. Acabou que a vice-presidente de comunicações ficou vaga. O nosso, até hoje é um árbitro, né? O Paulo, ele saiu por motivos pessoais, ficou vago. Ninguém queria assumir, eu falei, tá bom, ajuda, é só botar lá no Facebook, na minha cabeça, né? Eu boto lá no Facebook e tal, tá tudo bem, não vai me dar trabalho. Aí o que aconteceu? Quando eu falei, vou criar um Instagram. A gente não tinha Instagram, né? Aí eu fui lá, criei o Instagram, linkei com o Facebook, beleza e tal. Aí sabe quando você vai pegando gosto? Aí você vai começando a fazer, vai ficando bonitinho, aí começou um monte de meme, aí eu fui lá botando, e eu criei a personalidade do Instagram da Fechete como se fosse um blog pessoal, onde a gente coloca ali o dia a dia do torneio, o bastidor do torneio, a diretoria trabalhando, porque a pessoa às vezes acha que a gente não trabalha, a gente trabalha muito. Aí eu faço questão de botar, faço questão de que os diretores apareçam, né? Botar ali a fotinho deles, saber quem é quem, né? Como é que a gente constrói. E a partir disso foram surgindo convites muito interessantes. A gente fez a chamada da Copa do Brasil com a Globo, né? Com o pessoal da... A gente fez a chamada porque caiu no ano da pandemia. O destino não foi tão favorável. Mas eu cheguei lá, a gente foi... depois eu posso passar o vídeo para você. Eu tenho comigo, chegou aí para a televisão, a gente chegou a ver, né? Claro, seria bem bacana. Na vinheta. A gente pode colocar isso, a gente pode inclusive colocar na descrição do podcast. Isso, claro. Manda sim, isso é bem legal. Claro, vai ser. A gente fez, foram 2 pessoas. Tem lá no Instagram da Fechete, você pode ir lá conferir. Então, esse bastidor eu fui colocando, né? A entrevista com os jogadores que bombou no Rio de Janeiro e bomba em todos os lugares onde eu vou, o pessoal quer. Então, para você dar voz, na verdade, está dando imagem, está dando oportunidade de aparecer, como a gente vê no futebol. Por que no futebol tem entrevista final, no xadrez não tem? Né? Então, essas situações aí que a gente foi criando, eu fui trazendo para cá. E aí estourou a pandemia, né? Federação tranca, tudo trancado. Aí a gente foi fazer o planejamento estratégico da federação. Aprendi a fazer. Fui lá, tempo vago, né? A gente tem que produzir, senão a cabeça pira, né?
E eu queria fazer algo que eu aprendesse, alguma coisa diferente da minha formação. Me inscrevi num curso da FGV de gestão esportiva, onde eu tive aula com o Marcílio, né, que é o Renato Marcílio, que é meu professor até hoje. Vou chegar lá mais para frente também para contar. E aí a gente foi aprendendo, fiz o planejamento estratégico da FECHERJ. Nisso, eu penso assim, caramba, a gente precisa fortalecer as outras federações também. Precisamos fazer parcerias. Nem que a gente faça um torneio conjunto, uma troca de experiências, um benchmarking. E eu fui pensando assim. Aí eu mandei uma mensagem para o pessoal aqui de Pernambuco, porque eu vi que é uma galera de tal. Falei, pô, de repente tem a ver comigo. Aí escrevi, falei com o Avner. E aí a gente foi trocando informação e tal, beleza. Fomos aprendendo um com o outro. Aí o Severino, que é de Pernambuco, né? O professor Severino me chamou para fazer uma live. Nessa live, fui lá, expliquei. Tem várias lives minhas com ele lá. Você vai, depois eu te mando os links para você. E aí a gente foi falando sobre CBX, falando sobre FECHERJ, falando sobre xadrez, toda a minha visão do que eu acho que é. Vou voltar a repetir, eu não sou a dona da razão, mas eu coloco ali a minha percepção sobre os fatos, o que eu penso, o que eu acho que deveria mudar, o que eu acho que tá legal, assim, de maneira geral. Depois vem o Severino com uma live com o Danilo, que é da Federação de Pernambuco. E aí eu volto e meio, tô conversando com o Avner, com o Danilo e tal. Aí o Danilo me fala assim, olha, a gente contratou uma consultoria em planejamento estratégico, o que eu tinha feito aqui na FECHERJ. Aí eu falei, vem cá, vocês não estão com nenhum cargo vago, não? Tá me convidando. Porque eu queria aprender como é que era a chance de ter uma consultoria, o pessoal especializado, para eu aprender, somar aí e somar para cá. E era fazer essa parceria, sabe? Em uma semana eu estava na FEPEX. E aí foi assim que eu entrei para a Federação de Pernambuco, né? E tô com eles desde abril. E tá super gostoso, eles são ótimos, né? São meninos muito bons, que querem fazer realmente a diferença aqui. Avner e Yoshio Avner é o vice-presidente e Rodrigo Yoshio, que é o presidente da Federação de Pernambuco. São duas joias de um coração, assim, fora do comum. Duas pessoas que realmente veem o xadrez de uma forma especial, de inclusão social, que amam, que vivem isso, sabe? Então, o que eu tô aprendendo com eles, assim, não tá no papel, assim, é uma coisa impressionante, do amor, da paixão, da entrega que eles têm. Eles são muito bons. Vim pro Absoluto, que teve em 2020, né, no Clube Português. Fiquei aqui, conheci os meninos presencialmente, a gente só se via fazer reunião online, e às vezes tinha torneio acontecendo e eu ficava postando, né, botando as coisas lá no Instagram, fazendo sorteio, né, que sou eu que estou fazendo basicamente isso junto com o Avner, né? E aí eu vim para cá, estou aqui de novo, estou em Recife, tô aqui gravando com você direto de Recife, e agora estou voltando para o Rio no sábado, ou seja, amanhã. Então, assim, é só alegria, sabe? Tá muito bom, tá muito gostoso participar aqui e eu não tô parando por aí, tá? Daqui a pouco você vai me ver em outro lugar também. Não duvido, não duvido. A gente, quando a gente pega esse bichinho do xadrez, né? Não tem jeito, né? Não para. Eu também fui dirigente da Federação de Xadrez do Paraná aqui por 20 anos. Eu fui vice-presidente técnico. Eu fui vice-presidente técnico. E ano passado eu resolvi sair, dar lugar para outras pessoas que queiram implantar novas ideias e tal. É o normal, né? São ciclos. Sim. A vida da gente são feitas de ciclos e tal. E estou aqui com o Clube Xadrez Piraí e tal. Mas é muito bom você trabalhar com federações, você poder colocar algumas ideias, colocar algumas mudanças e tal, né? Ouvir a comunidade xadrística, os anseios e tal, e tentar colocar. Agora, voltando ao xadrez feminino, eu super entendo as colocações que você fez, porque, assim, a impressão que dá quando você coloca uma mulher na diretoria e vai, olha aqui, você vai ficar ali com o xadrez feminino, muitas vezes soa como, olha, a gente vai fazer isso aqui para não ficarem comentando que a gente não tem mulheres na diretoria e tal. E eu entendo, eu acho que é isso que você quis dizer, né? E sendo que elas podem exercer qualquer função qualquer função. Exatamente. Ali dentro. Mas voltando ali ao xadrez feminino, como que você vê o xadrez feminino atualmente? Como que era ali na tua época, lá no teu início, quando você começava a jogar?
E você já passou por situações, ouviu situações assim muito machistas? Porque, de fato, o xadrez... na verdade, a década de 80 e 90, sempre vivemos numa bolha, né? E a gente conviveu com muita piadinha machista e tal. Hoje as pessoas se policiam um pouco mais, a verdade é essa, né? Para não caírem nessas coisas aí do passado e tal. Mas como que era, você via na tua época, lá atrás, quando você iniciou e foi jogando, e foi crescendo, e foi amadurecendo na modalidade, como você vê isso hoje? Então, a minha percepção tem mudado muito, tá? Pelas minhas experiências e pelas experiências que eu venho ouvindo de outras meninas. Eu sei que quando eu era criança, eu não percebia muito, né? Eu não tinha essa noção. Eu fui tendo a noção de quanto eu incomodava quando eu fui ficando adolescente, mais para adulta, né? Quando você começa a ouvir, não vou perder para você, né? Porque você é mulher. E tu colocava isso nitidamente, claramente pela fala. Então, realmente eu escutava isso, né? E eu não escutei isso apenas uma vez. Foram mais de uma vez, né? Então, assim, são situações que a gente passa que eu acho que a gente não deve recuar por isso. Pelo contrário, acho que aí é hora de avançar, né? Mas eu acho que, assim, o pior do que eu já ouvi não foi nem em relação a isso, tá? O pior que isso seja. Mas não foi em relação a isso. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas ainda a ver uma mulher extremamente independente, que pensa pela própria cabeça, que gosta de estar bem arrumada, que gosta de estar bem e está líder de um processo. E isso incomoda demais. Isso incomoda demais. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você vê um conjunto muito interessante, você quer logo atacar. Porque isso é uma ameaça para você. E é isso que eu venho percebendo hoje em relação a mim. Ok? Então, algumas coisas que eu ouvi, por exemplo, em 2019, que eu não posso nem falar aqui, não por medo do que eu venho dizer, mas porque é extremamente constrangedor, foi tão baixo que eu vi, tão sem fundamento, num grupo de homens, de um clube de xadrez, né? Que, graças a Deus, pelas pessoas que me conhecem, sabem da pessoa que eu sou, né? Porque todo mundo me viu crescer. Essa é a minha grande vantagem. Todo mundo me viu crescer. Então, todo mundo sabe quem eu sou exatamente desde meus 7 anos de idade. Então, isso é um maior álibi que eu tenho, né? É a minha história. Então, a pessoa tentou, realmente falou coisas muito pesadas, coisas totalmente irreais. Só que, o que aconteceu? Algo se voltou contra ele. As pessoas foram contra ele. Ele me ligou pedindo desculpa, não pelo que ele falou, e sim porque ele sabia que eu já estava sabendo, porque as coisas correm. Então, aí você vê a situação como ela é. É assim que a gente escuta. Você acha que eu me intimidei por isso? Você acha que eu dei um passo para trás por isso? Não. Se eu pudesse, teria dado 1000 para frente. Então, isso, para mim, quanto mais bate, mais eu tenho vontade de trabalhar. Né? Para mostrar o que a gente tem feito, o que eu ainda quero fazer. Porque entende que não é só para mim? É para deixar realmente um legado, uma coisa social, porque a gente não ganha nada com isso. Você foi vice-técnico de federação 20 anos, acabou de falar para mim. Quanto que a gente ganha com isso? Nada. A gente não pode receber por isso, né? É um trabalho voluntário. E tá tudo bem com isso, a gente entra sabendo. É por isso que eu vou deixar de fazer algo bem feito? Não. É por isso que eu vou deixar de apresentar um legado? Não. Então, acho que, na verdade, eu vejo a federação como uma oportunidade de desenvolver ferramentas pessoais. Sabe? O quanto eu aprendi de habilidades técnicas e habilidades socioemocionais estando numa federação não está no gibi. Eu olho por esse lado, pela capacidade que eu tenho de aprender, o que eu posso experimentar. Aí é o lugar. Ali é o lugar de eu experimentar, de eu testar, de conversar com pessoas, aprender com pessoas de diversas formações, que são de empresas diferentes. Isso também é muito rico. A gente vai pegando um pouquinho de cada, né? Então, essa sempre foi a minha visão. Então, assim, eu já ouvi muita barbaridade. Muita barbaridade. Você acha que... Por isso que eu falo, não me intimido, eu não tenho medo disso. Se você perguntar para mim, poxa, Karina, mas no início você não sofreu? É claro que eu sofri porque eu não sou de pedra. Eu ainda não sou de pedra. Mas a gente sofre, mas a gente tem que... um dia para sofrer, dia seguinte é para se reerguer. Chorar, se lamentar, não leva ninguém para frente.
Então, a gente tem que ter um mindset de evolução, de passar por cima do desafio, de passar por cima do problema. Né? E é dessa forma que eu venho trabalhando até hoje. E se acontecer dessa situação amanhã, eu já tenho uma outra resposta e já tenho um outro posicionamento. É nesse sentido que eu venho trabalhando, sem me deixar abalar. Não posso. Isso aí já está no meu mindset. Assim, não pode. A gente não pode cair por causa disso. Eu acho que a gente tem que enfrentar e seguir junto, né? E eu, graças a Deus, aqui no Rio, tenho um apoio muito bom, sabe? Por isso mesmo, porque as pessoas me conhecem. E seria até a minha próxima pergunta, mas você já acabou respondendo, que pelo que eu tenho observado, tal, você é uma pessoa muito dinâmica e sempre quando você assume um compromisso, você vai ali e leva até o fim. Claro, sempre. E eu acho que é isso que falta na gestão esportiva como um todo, não só no xadrez, né? Porque eu conheço muita gente que assume alguma coisa, aí quando começam a vir as dificuldades, isso aqui não é para mim, eu vou desistir, vou passar a vez para outro. Não pode. Não pode. Né? Senão a vida, imagina só, quantas situações a gente vai ver que se a gente for desistir da primeira vez, você não vai conseguir nada na sua vida, né? Não. Se você desiste uma primeira vez, você vai acabar desistindo sempre, né? Sim. Eu acho que foi o Michael Jordan que dizia isso. Se você desistir agora, você sempre vai desistir. Sempre vai desistir, né? Sim. Então, a gente não pode. As dificuldades vêm, isso é normal, né? Mas você tem que ter uma força. Um dos discursos que eu mais gosto de ver é um discurso do Rocky Balboa, no filme Rocky Balboa, quando ele fala pro filho dele lá e tal, que você não pode ficar apontando o dedo para um ou para outro, dizendo que é culpa dele ou daquilo, sendo que é uma coisa que depende de você, né? É uma coisa que depende. Para mim, é um dos melhores discursos do cinema, aquilo lá, né? E realmente, se você não corre atrás e tal, você não tem uma vida, você... Exato. Você não pode. E nós somos... Não pode ser. Não pode nós somos protagonistas das nossas vidas. Com certeza. Nós temos que assumir esse papel, né? Então, se eu quero muito alguma coisa, eu não mudo a meta, eu não mudo o objetivo, eu vou mudando o caminho. Porque nem sempre o caminho que a gente escolhe vai ser o caminho que vai dar certo, né? Concorda? Sim. Inúmeras situações podem acontecer. Claro. Mas você não pode mudar o objetivo. Se você quer muito alguma coisa e não está dando certo, não é mudar o objetivo, é mudar o caminho. Sim. E uma das frases que eu mais gosto, Maurício, você não vai conseguir. Cara, isso me dava um impulso, você entendeu? E não era só para provar para aquela pessoa que eu iria conseguir. É para provar para mim mesmo. Sim, tem essa capacidade, que temos essa capacidade de conseguir e de vencer e de encarar os obstáculos e tal. Sim. Então, eu acho que a gente é muito parecido nesse sentido, assim, sabe? De não se abater, críticas, e gente apontando o dedo. Legal. Tá bom. Tem o tempo inteiro isso. Mas vai ter o tempo inteiro em qualquer lugar, no seu condomínio, na academia, no seu trabalho. Sim. Isso é normal. Sim. Então, se você sabe isso é normal. Sim, e eu, além de trabalhar aqui como técnico na cidade, e presidente aqui do clube, eu também sou presidente do Conselho de Ética Desportivo aqui de Piraí e tal, e também sou árbitro da Federação Internacional de Xadrez. Então, árbitro de qualquer modalidade é sempre complicado, né? Claro. Complicado, né? Mas, de boa, vamos levando, estou aí nessa área trabalhando com... Eu na prefeitura, estou desde 1997, mas trabalhando com xadrez desde 1991. Então, tem alguma... Acho que eu fiz algumas coisas boas aí nessa trajetória e tal, então... mas sempre tem alguns percalços e tal, mas a gente tem que se impor, né? Tem que se colocar, não pode se abater. Talvez, uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu vivo repetindo, sou repetitivo nesse sentido, mas lá na frente ainda dizem que é sorte. Tá bom, né? É sempre sorte. É sempre sorte. Mas como disse o Torsani, né, o mestre filho Torsani, ele falou, se falarem que é sorte, é um dos menores problemas que eu vou ouvir, Maurício, não tem problema nenhum. Deixa que fale que é sorte e tal, mas a gente tendo essa consciência. Karina, deixa eu perguntar, você tinha algumas manias como jogadora, algumas coisas assim que te chateavam, eu não gosto disso quando eu tô jogando e tal? Eu, por exemplo, tinha umas manias que Bom, eu sou um pouco mais das antigas, tá, Karina? Desculpa aí. Mas eu não gostava quando eu jogavam fumando, sabe? Eu não gostava como... Eu ainda sou dessa época, tá louco?
Nossa, minha barba branca que me denuncia, né? Mas beleza. Então tinha as coisas assim que eu não gostava. Eu também não gosto de jogar com gente comendo, principalmente quando é aquelas coisas que fazem muito barulho, né? Enfim, mas... Ai, meu pai, tá certo. Enfim, e você tinha algumas manias também quando você jogava? Eu tenho só uma, mas que é o seguinte, na verdade duas que uma já me irritei muito. Tá, olha só, são duas. Uma é quando chega muita gente para ver o meu jogo. Detesto. Eu me sinto avaliada, eu detesto me sentir avaliada. Detesto mesmo. Então, se ficar muita gente aglomerada na minha mesa, eu já fico irritada. Não gosto. E a segunda situação que eu já vivi, assim, que me irritou muito, foi quando o cara tava dormindo na minha frente. Ah, você tá de jogando sacanagem. Comigo. Aí, tipo, mas eu era garota. Mas eu era mais garota, assim, né? Aí o cara jogava e dormia. Tipo, parecia que tava sacanagem comigo, sabe? Aí eu olhei pra ele, assim, ele dormindo, eu jogando. Aí eu falei mesmo assim pra ele, vem cá, você tá com algum problema? Aí, tipo, eu chamei o árbitro e falei, pô, ele tá dormindo na minha frente, cara, que descaso. Aí também, se não durma na minha frente, nem fique muito grudado. Que você não terá problema comigo no torneio. Mas, assim, isso enquanto jogadora. Enquanto organizadora de torneio, né, de evento competitivo, eu gosto de norma. Eu sou uma mulher da disciplina e gosto de hierarquia. Então, se eu peço, assim, está no regulamento, e eu peço, por favor, terminou a partida, saia do salão, eu não gosto de falar a segunda vez. Então, me irrita muito eu ter que pedir para a pessoa sair. Que eu acho que não é meu papel. Uma outra situação que aconteceu foi num torneio, eu acho que já tem uns 3 anos isso, que foi na Hebraica Rio, e que a galera simplesmente assim, ó, em vez de beber água no torneio, em vez de jogar no lixo, a galera deixou lá a garrafinha deixa em cima da mesa, né? É com água e café. Mauri dizer aquilo me subiu. Me irrita também. Aquilo me subiu o sangue, assim. Eu falei, não tem problema, não. Eu também sou meio assim, tá? Eu não falo nada a primeira vez, na segunda eu falo, mas se tiver que falar a terceira, eu sou muito direta, né? E aí eu falei assim, gente, deixa eu ensinar, antes da próxima rodada, um momento de atenção. Olha só, vou ensinar para vocês aqui que do lado direito existe um recipiente que é próprio para o depósito de objetos que a gente não vai mais utilizar, ou objetos descartáveis, da maneira como você preferir. O nome disso é lata de lixo. E aí, eu sei que no final todo mundo aplaudiu assim e não tinha mais. E aí, obviamente, que a gente tem que fazer o reforço positivo, né? Na outra rodada, ninguém tinha deixado. Eu falei, antes de começar a próxima rodada, pedir autorização para o árbitro. Falei assim, gente, venho aqui muito feliz, com um sorriso no rosto, que não tinha máscara na época, né? Que vocês estão de parabéns, porque não teve nenhuma garrafinha, nem um guardanapo em cima da mesa. Aí todo mundo, Então, assim, são coisas que eu acho que eu não precisaria falar, sabe? Todo mundo adulto, todo mundo responsável. Exatamente. Não faz isso dentro de casa, vai fazer lá para a titia aqui. Eu chamo de titia porque os meus alunos me chamam de titia, né? Para a titia aqui ficar catando, de jeito nenhum, não nasci para isso. Nada contra, mas eu não pego de marmanjo coisinha, não. Não, que coisa chata. Eu já cheguei algumas vezes, assim, claro, de uma maneira meio que irônica, né? Uhum. Meio Dr. House da vida. A pessoa deixa o copinho, acabou de tomar café e deixa o copinho em cima da mesa, sabe? Aí a pessoa simplesmente sai. Aí eu pego o copinho, vou lá, cutuco. Acho que você esqueceu isso ali na mesa. É claro. Eu já terminei. Não, então você faz um favor. Tem uma lixeirinha ali do lado, você joga pra gente fazer um favor. Né? Você foi mais suave que eu ainda. Eu fui mais acho que ainda fui mais pesado que você. Mas eu muitas vezes me incomodo por usar ironia, muitas vezes nesse sentido, né? Porque a pessoa sabe que eu tô sendo meio que... Claro. Né? Mas é cada um. Mas você é muito parecida comigo nesse sentido, Karina. Assim, eu fui criado, né? Meu pai sempre foi muito rígido comigo. E minha mãe já era um pouco menos, mas assim, não era também, passava a mão na cabeça sempre, entendeu? Então, algumas palavrinhas como muito obrigado, bom dia, boa tarde, com licença, sempre fizeram parte assim, claro.
do dia a dia, né? E são coisas que a gente tem que aprender em casa, né? Não podemos confundir a educação com a escolarização, né? Mas enfim, então, até hoje, eu já fiz esse tipo de coisa na rua, sabe? A criança, e nada contra a criança, mas ela tem que aprender de alguma forma ali, e o exemplo serve, né? E a mãe estava com a pessoa, jogou a latinha no chão, né? Latinha no chão, terminou, joga aqui e tal. Aí eu fui atrás, peguei, olha, a senhora deixou cair isso aqui. Não, mas isso aí é lixo. Falei, ó, tem uma cestinha ali na frente, joga ali, é bom, deixa a cidade limpa, a criança vai aprender a não sei fazer mais isso. Claro. E um dos lemas do nosso clube de xadrez aqui era mais do que um xadrista formando cidadão. E eu reforçava, digamos assim, alguns bons hábitos que as pessoas devem ter, principalmente essa questão do lixo. Eu falei, olha, você não tem, no momento, você não tem uma lixeira por perto, guarda no bolso, tem uma... pode até ter exagero da minha parte, mas às vezes eu levo uma sacolinha no bolso, alguma coisa. Mas eu também levo. Você entendeu? Cara, quando eu passeio com meus cães, a mesma coisa, eu tenho 10 cães, e quando eu passeio, eu levo algumas sacolinhas ali, né, para eventuais situações e tal. Eu acho que não custa, é o mínimo que a gente pode fazer. Claro. E acredito ou não, isso torna o mundo das pessoas melhor. Porque, claro. Né, todo mundo jogando lixo e tal. Mas é incrível que às vezes a gente pergunta assim, viu, mas você joga lixo ali no quintal da tua casa, dentro da tua casa? Não. Então por que aqui? Não custa, né? O que você faz ali na tua casa, a não ser que seja reflexo do que você faça na sua casa. Exato. Mas legal. É muito bom saber que temos pessoas ali que... E isso não é uma questão de você ser o chatão da competição. É só uma questão de você ter um mínimo de organização e fazer... E, inclusive, isso está na regra do xadrez. Né? Claro. O organizador tem que criar um bom ambiente de jogo para todos. Né? Exatamente. Eu só cumpro isso. Eu tenho que cumprir a minha parte. Só que por causa disso, muitas vezes no Rio, o pessoal mais jovem é fogo, né? Aí eles chegam para mim assim, eles sabem do jeito brincalhão que eu tenho e tal, aí eles chegaram assim, tá parecendo general. Eu falei, não, olha só, se eu tiver que ser, em alguns momentos, general, para as coisas andarem, eu serei. Porque não dá para ficar na bagunça, porque se ficar na bagunça, vocês também vão ser os primeiros a reclamarem, vão dizer que não tem pulso para organizar as coisas. Se a gente tem pulso para organizar, a gente é rígido demais, então tem que escolher qual a opção. Eu prefiro ser mais firme para a gente ter algo normal, algo tranquilo, que seja bom para todo mundo, porque bagunça é ruim para todo mundo, principalmente para quem está organizando. Então a gente precisa ter esse ambiente organizado para as coisas fluírem. Karina, você é militar? Eu vi alguma coisa sobre a Marinha e tal? Isso, eu vou assumir segunda-feira. Que bacana, o que é? Como que essa vida militar aí também entrou no seu... Então, vai fazer parte, né, do seu dia a dia? Isso. Eu sempre gostei, né? Eu gosto muito da questão da disciplina, gosto muito da questão da hierarquia. Eu acho que é assim que as coisas, pelo menos no meu ver, deveriam funcionar de alguma forma, tá? Eu tento esse concurso há 4 anos. Há 4 anos. Então, você imagina nesses 4 anos, quanto eu não ouvi, tem que desistir, tenta outra coisa, você vai conseguir em alguma outra coisa, você é muito inteligente, você é muito estudiosa, em algum momento você vai acertar, né? Mas tenta outra coisa, a Marinha não é para você. Então, eu ouvi muito isso, né? Então, há 4 anos, esse é o 4º ano que eu tento o mesmo concurso. É um concurso que sai todos os anos, né? Então, eu conseguia me programar exatamente para estudar e para saber exatamente o que eu tinha que fazer para passar. Porque há 4 anos que eu passo na prova objetiva. Não, há 3 só, esse ano eu passei. Há 3 anos que eu passo na prova objetiva, mas eu não me classifico na prova de títulos. E aí, o que aconteceu? Aí, no ano passado, foi uma dor, assim, gigantesca, porque ano passado eu fiquei em primeiro na prova objetiva para psicologia, né? Que eu sou psicóloga formada. E não entrei. Então, quando saiu o resultado da prova de título, que eu vi que eu não ia entrar, foi assim, eu acho que eu alaguei o Rio de Janeiro de tanto que eu chorei, sabe? Mas eu chorei muito. Mas eu chorei, eu desabei. Olha só, eu sou uma pessoa grande, eu tenho 1,81. Eu fiquei assim, no tamanho de uma moeda de 50 centavos, de tão pequena que eu fiquei. Eu me sentia assim, a pior pessoa do universo. Eu chorava, porque não importava o quanto eu me esforçava, que eu não passava. Que eu não ia me classificar.
né? E você passa por uma inspeção de saúde que é rigorosíssima, você passa por prova física, então eu corri, eu tava fina, assim, de tão a sério que eu tava levando, não comia um doce, sabe? Pra estar bem, pra estar toda perfeita. E aí você não passa um filme na sua cabeça, assim, né? Do filme do fracasso. E aí eu chorei. Comi tudo que eu não comia. Eu fiquei assim, foi um dia, né? Mas também, dia seguinte, 7 da manhã, eu tava outra. E aí foi a primeira lição que eu aprendi, assim, forte, que eu aprendi foi, um dia para chorar, o dia seguinte é o dia de você recomeçar. Porque chorar, reclamar, não vai trazer o resultado que eu quero. Então eu falei, beleza, vamos ter outras estratégias, né? Vamos pensar de forma diferenciada para a gente ter um resultado diferenciado, concorda? Então eu comecei a pensar outras maneiras, me inscrevi para o mestrado, fui fazer uma outra pós, comecei a trabalhar numa escola, né, com socioemocional, que é da minha área de habilitação, que eu tenho licenciatura também, e aí eu fui me inscrevi na faculdade de pedagogia, que eu, como é a segunda licenciatura, eu já tenho uma, né, vai mais rápido, e a pedagogia junto com psicologia já é mais rápido mesmo, já elimina muita matéria, e eu fui fazendo, aí saiu de novo o concurso, falei, vou fazer só por desencargo de consciência, não vou ficar naquela neura, não, porque eu sabia que para passar, eu teria que praticamente gabaritar a prova. Porque uma questão que eu perco são 2 pontos que eu perco na prova, no somatório final, sabe? Eu falei, gente, vou ter que gabaritar essa prova para poder entrar, porque eu não consigo. Aí eu já estava trabalhando, fazendo pós, fazendo faculdade, cuidando de casa, com 1 zilhão de tarefas, eu estava de madrugada, eu fazia atendimento também de orientação profissional, cheguei a atender na clínica, eu fazia muita coisa. E eu não sei como eu consegui fazer tanta coisa, estudar para o concurso e gabaritar a prova, porque eu consegui gabaritar. E aí, o interessante é que quando eu gabaritei, assim, eu fiquei feliz, mas não foi aquela sensação de plenitude, caramba, eu consegui fazer um feito gigantesco, fui a primeira colocada geral do Brasil, de todos os distritos navais, e, tipo, beleza, para mim não foi nada, assim, como é que eu vou... Não é que eu não estou valorizando essa conquista, não é isso, é porque eu passei pelo trauma do ano passado de ser primeiro a entrar. Então, para mim, ia ser pior ainda se eu gabaritasse a prova e não entrasse. Entende? A dor seria 200 vezes pior. E para um ano que eu achei que, tipo assim, vou fazer, mas também se eu não passar, beleza, vida que segue, vou tentar outras coisas, sabe? E aí eu fui fazer o TAF, fui fazer a prova de saúde, fui passando. E aí o que acontece? Nas minhas contas eu ia ficar em 5º e eram 4 vagas, eu não ia passar. Eu já estava vendo a minha vida para outros rumos. Eu realmente não acreditava. Não acreditava. Aí, quando saiu o resultado da prova de título, eu falei, caramba, vai dar. Aí, tipo, o mundo caiu, sabe aquela música da Maísa? Meu mundo caiu. Aí eu fiquei, assim, totalmente pirada, porque eu falei, gente, o que está acontecendo? Que eu fiquei, assim, estado de choque mesmo. Eu não tive reação. Aí, depois saiu a listagem final, aí eu tinha ficado em 3º, né? Eu passei em 3º. Eram 4 vagas. E aí eu assumo agora na segunda-feira, dia 4. E essa também é uma história que é interessante, porque foi até o que eu disse para os meus alunos, né, no último dia de aula. Foi um exemplo de como a gente não deve mudar o objetivo, e sim o caminho. Né? Porque eu já estava pensando, beleza, para psicologia tá difícil de passar, ano que vem eu faço para pedagogo, porque eu estou também terminando pedagogia. E é muito mais tranquilo, eu já tenho pós, já tenho experiência profissional, já tenho artigo, vai dar tudo certo. Isso na minha cabeça, né? Então, esperar mais... Para quem está esperando há 3 anos, 4 anos, esperar mais um não é nada, né? Então, eu acho que essa resiliência foi fundamental. E isso eu levo para todas as áreas, sabe? Não vai ser tudo do jeito que a gente quer. Obviamente, eu queria ter entrado na primeira vez que eu tentei. Já estaria melhor de vida desde então. Entretanto, o que eu aprendi do ano passado para cá, eu acho que eu me transformei numa outra pessoa, sabe? Eu acho que eu era muito mais insegura. Eu era muito mais medrosa. Eu me considero uma pessoa corajosa, tá? Mas eu acho que eu era mais medrosa. Mas a resiliência, algo que eu aprendi assim nesse concurso foi resiliência. Mas é difícil acreditar que você é uma pessoa insegura, ou era uma pessoa insegura. Mas eu tinha muita insegurança
como é que eu posso dizer para você? Eu não tenho vergonha de dizer essas coisas, não, sim, só para deixar claro. Mas eu tinha muita insegurança de como as pessoas me viam. Porque eu acabei descobrindo, assim, com várias pessoas, que eu acabo passando uma imagem, muitas vezes, que não representa o que eu sou. Às vezes, eu tenho convicção que eu sou um pouco mais durona, não é porque eu sou durona necessariamente, é porque eu tenho que passar uma certa imagem de respeito, sabe? Olha só, a gente tem um nível de interação aqui que para aí, sabe? Talvez pelo que eu já tenha vivido no ambiente, que eu já 1 milhão de situações que eu já vivi, que me fez ser dessa forma. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente só lamenta, mas na verdade a gente aprendeu alguma coisa com isso. E esse aprendizado gera respostas, né? A gente aprende, internalizou algo e você externaliza algo que foi desse aprendizado. Eu acho que pode ter sido isso também, sabe? E eu acabo não percebendo. A gente não conhece tudo de si. Existe uma situação que fala assim, olha, existe o que você vê de você mesmo, o que o outro vê de você e o que nem o outro, nem você sabe. Então, a gente fica nessa situação, né? Então, quando eu ouço, às vezes, alguma coisa assim, eu me preocupo porque eu sei que eu não sou, tá? Ou eu posso estar parecendo que sou, ou eu estou na fase de nem eu, nem uma pessoa sabe. Então, eu uso dessa forma. Mas a questão da resiliência e da insegurança com os meus próprios resultados, né? Eu estudo, eu aplico, eu me dedico, eu abro mão de 1000 coisas que eu gostaria de estar fazendo. Porque a gente abre mão de muita coisa, né? Para estar fazendo. E aí eu não consigo nada, gente. Como é que pode? Então, a gente passa por essas inseguranças, sabe? E claro que não são em todos os aspectos da minha vida, mas especificamente na parte de resultado, eu tinha muita insegurança. Por causa disso, porque eu tentava, não passava, tentava, não passava, tentava, não passava. Gente, como é que pode? Será que o destino não me dá uma mãozinha? Aí nesse ano deu. Aí agora é só agradecer, né? Nossa, parabéns, parabéns. E Obrigada. desejo sucesso aí para que nessa nova carreira e tal, que você tenha muito êxito e que as coisas boas sempre acabem pairando aí sobre o seu dia a dia, porque você é muito guerreira. Parabéns mesmo, parabéns. Obrigada. E o pessoal só acha, que eu vejo assim, né? Recebi muita mensagem assim, e a FECHERJ? E a CBX? E a FEPEX? Como é que você vai fazer com tudo isso? Uma coisa não implica na outra, concorda? Porque eu já trabalho. Sim, claro, claro. Gente, eu não dependo de FECHERJ, nem CBX, nem FEPEX para viver, não. Se eu dependesse disso para viver, eu tô frita. Né? Porque a conta chega, o condomínio vence, né? Eu tenho que comer, tenho que pagar minha casa. Então, assim, não é dessa forma que a banda toca, né? Então, eu já trabalho. A minha vida não vai mudar, só mudar o horário de trabalho. E aí, o tempo restante... Questão de ajuste, né? Questão de ajuste, né? A vida não muda, a vida não muda. Mas agora, falando um pouquinho além do xadrez, também envolvendo alguns aspectos psicológicos, né? Um dos maiores campeões da história do xadrez, que foi o Emanuel Lasker, e ele foi o pioneiro em falar sobre as questões psicológicas do xadrez, né? O conhecimento psicológico, conhecer o adversário e tal. Coincidência ou não, foi o que conseguiu segurar o título aí por mais tempo, né? 27 anos. Por outro lado, muita gente que considera o Fischer como um dos maiores da história, o Fischer disse que não acreditava em psicologia, ele acreditava em bons lances no tabuleiro, né? Mas como que você vê os aspectos psicológicos no xadrez aí de alto rendimento? Então, tô até preparando um curso sobre isso, tá? Que a gente vai fazer em parceria com a CBX, né? Eu gosto muito de estudar a questão da ansiedade, né? Nos torneios, né? E principalmente para criança, tá? Um torneio de rendimento de criança, que a gente vê aí, hoje a gente tem até sub-6, né? A gente acabou de ver aí o sub-6 rolando. Eu tenho muito medo de algumas situações que acontecem. Primeiro, a demanda de quem? Pelo esporte xadrez. É porque o pai quer que a criança jogue, o pai e a mãe, ou porque a criança realmente gosta? Isso é um ponto. Isso vai definir muito da ansiedade que vai ser gerada ali. Ok? Outra coisa, é a escola que está cobrando? A escola cobra resultado? Aqui no Rio, a gente tem um torneio que não é da federação, que é o intercolegial, que é muito bom, tá? Que é muito top. Eles têm
uma visibilidade muito grande, e eles ajudam essas crianças que vêm de escola pública a conseguir bolsa em escola particular. Então, é uma questão ali também de ascensão, né? De você, de repente, estar mais bem preparado para o vestibular e tal. Isso é muito top. Eu acho o intercolegial muito bom. E aí, o que acontece? O que eu já vi? Eu já vi, ninguém me contou. É uma pressão gigantesca em cima de uma criança por causa justamente dessas bolsas. Você tem que apresentar tal coisa, porque às vezes é a demanda do professor, porque também precisa levar troféu para a escola, para se segurar na escola, porque ele é cobrado pela escola. E aí a criança também tem que ganhar a bolsa. Então é uma dupla pressão. Isso gera uma ansiedade muito grande, o que acaba não favorecendo o desempenho. A pessoa, para fazer qualquer coisa na vida, né? Você agora fazendo essa live comigo, eu fazendo essa live com você, eu no meu trabalho, onde quer das 1000 opções das minhas múltiplas tarefas, você no seu. Qualquer um, nosso porteiro aqui, nosso amigo aqui do lado, não importa. As pessoas precisam se sentir bem. Concorda? Porque aí flui naturalmente. O que eu venho observando, inclusive em momentos decisivos, por exemplo, de norma, eu não posso falar o nome aqui da pessoa, ok? Mas eu conheço uma pessoa que é do nosso meio, que tá para ser GM e não consegue. Tá aqui. Que potencial ele já tem há muito tempo. Então, o que está acontecendo para que não vá? Será que é só treinamento? Será que é só tá no momento ruim, um dia ruim? Ou o processo está sendo muito doloroso? Eu costumo dizer que melhor do que você comemorar o resultado é comemorar o processo. É você estar bem com o processo. O que é o processo? É o dia a dia de estudo para você atingir o seu objetivo. É o seu dia a dia de trabalho para você alcançar seu objetivo. Esse é o processo. E é isso que a gente deveria viver melhor o processo. Isso, na minha opinião, e na opinião de outros estudiosos aí em psicologia, né? O processo é tão importante quanto a conquista, e eu digo mais, eu acho que é até mais interessante do que a conquista. Se você passa bem pelo processo, você entende exatamente por que você conquistou ou não determinado objetivo. Entendi. Então, quando eu vejo assim que o que me chama muita atenção no xadrez, eu posso dizer por mim, tá? Até dar um exemplo pessoal. Eu não jogo há muito tempo, eu fui jogar agora um torneio, aqui em Pernambuco. E há muito tempo que eu não jogava. Não só por causa da pandemia, porque eu não gosto muito de jogar online. Então, assim, não jogava por quê? Porque me dava um estresse muito grande. Porque eu me lembro, aí olha só como é que é a psicologia, de situações que eu era muito cobrada. Você tem que ganhar. Eu tenho que ganhar por quê? Eu tô jogando por mim ou por você? Isso é uma questão. Então, assim, quantos dos meninos pequenos estão passando por isso? Isso é um ponto. E quanto as pessoas que realmente precisam do xadrez para viver, assim, que trabalham com aulas, trabalham com educação, ou trabalham realmente com alto rendimento olímpico, né, que são a nossa nata do xadrez, o quanto eles não se cobram ali, que eles não atingem o resultado pela cobrança excessiva, porque gera ansiedade, gera medo, gera tensão, e aí o lance não vem. Para e pensa. São situações muito estressoras, então é natural que comece a dar um branco, que o estresse seja tão grande que você começa a pirar mesmo. Você não consegue focar no que você tem que focar. A tranquilidade é muito importante por isso. Então, existe, inclusive, a psicologia do esporte, que vai analisar o seu temperamento, vai analisar situações de jogo e vai fazer um trabalho específico nisso, né? Junto com o nutricionista esportivo, junto com o médico. Então, vai ter um conjunto, uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar para atender essa demanda, atender essa pessoa em específico. Né? Então, tem que conhecer essa pessoa, tem que saber realmente como é o nível de estresse, como ela funciona, como ela enxerga a situação. Porque eu estou dando a minha visão de um fato sobre uma pessoa que eu não sei se ela enxerga dessa forma. Claro. Né? Então, entender até a perspectiva dela faz parte desse processo. Por isso é interessante a figura do psicólogo esportivo. Eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Claro, com certeza. Como todas até agora, né? Então tá. Ansiedade, me corrija se eu estiver errado, mas ansiedade é como se fosse um sofrimento por antecipação. Na verdade, você tá... ansiedade, olha só, você está com um pensamento ansioso. Eu estou vivendo isso agora, tá? E porque é normal. Eu estou pensando na segunda-feira, que, tipo, eu estou esperando há 4 anos. E aí você deixa de viver o momento presente. Você tá lá,
já está indo, está na frente, você está antecipando as situações, né? Você está no movimento ansioso, né? E aí você para de curtir o momento presente, você para de curtir as pessoas que estão do seu lado, para de ver as tarefas que você deveria estar fazendo, ou seja, curtindo o processo, tinha que estar pensando no processo, mas eu estou pensando lá no resultado. É natural, não é algo assim bizarro, algo assim, nossa, caramba, ela está assim, ele está assim, não. É um processo que, na verdade, está acontecendo mais até do que deveria. Pelo mundo que a gente vive hoje, um mundo extremamente acelerado. Então, a gente vive um momento hoje de pessoas extremamente ansiosas, que querem hoje investir hoje para amanhã ter um resultado. Muito imediatismo, né? Muito imediatismo. Exatamente. Hoje, né? Isso gera ansiedade, naturalmente. A psicologia, ela pode ajudar a pessoa a ter uma, digamos, me corrija se eu estiver errado, claro, uma configuração aí de mindset? Análise, né? Quem faz terapia, sim. É sempre interessante. Eu acho que é uma ferramenta gigantesca de autoconhecimento, né? De você também ter a liberdade. Porque o que acontece? No processo terapêutico, né? Psicoterapêutico, a principal questão que você tem que ter ali é você confia, você passa as informações 100% verdadeiras para o seu terapeuta, para o seu psicoterapeuta. Isso é importante, de você confiar, porque ali é a pessoa que não vai te julgar, pelo menos que não deveria. E a gente só se sente à vontade de falar quando você sabe exatamente que a pessoa não está te julgando. Concorda? E tem coisas que a gente não tem vontade de falar porque a gente tem medo do julgamento. Porque para você uma coisa pode ser muito séria, mas para outro não. E a outra pessoa vai lá e desdenha do seu sofrimento ou do que você pensa, do que você acha. Às vezes pode ser o contrário. Então, esse medo do julgamento, poxa, eu fiz alguma coisa muito criminosa. Bom, exemplo, tá? Não fiz, não. Mas, exemplo, fiz uma coisa assim, que caramba, que droga, fiz isso e tal. Aí você quer contar para alguém para se aliviar, porque quando você conta, você alivia, né? Você tira uma pressão interna. E você fica com medo do julgamento do outro. Só que todo mundo erra, entende? Então, quem somos nós para apontar o dedo para o outro? A gente não é ninguém. Sem dúvida. A gente realmente não é nada, cara. Nada. Acho que a Covid ensinou isso. Outras doenças ensinaram isso. A nossa própria fragilidade já mostra isso, que a gente não é nada. Então, julgar o outro, isso na minha humilde opinião, tá? E julgar o outro pelos erros do outro, eu acho muito tenso, porque você também vai errar, e amanhã a gente pode não estar aqui, não somou em nada, né? Acho que passa muito por isso. Mas é minha opinião, tá? Assim, você pensa da forma como você achar que deve. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem leiga, né? Uma das profissões aí, não sei se do momento, mas tem tido uma visibilidade muito grande nos últimos tempos, é o coaching, né? O coaching. Sim. E no que o coaching se assemelha com a psicologia, ou não tem nada a ver? Assim, eu não sou a melhor pessoa para te explicar isso, tá? Porque eu não estudei muito sobre coaching, mas a galera do coaching, eles trabalham também com alcance de objetivos, né? Eles trabalham dessa forma, pelo que eu sei. Eu não tenho especialização em coach, não fiz formação em coach, mas eu acho que a forma como veio para o Brasil é que foi errada. Porque agora todo mundo é coach de tudo, só que realmente você sabe a técnica? Em que centro de formação você fez? Será que todo mundo tem resposta para tudo? É isso que eu às vezes penso, mas pode ser preconceito meu, pode ser ignorância minha, porque eu não conheço mesmo, então não posso nem falar, tá? Então, parte muito por isso. Mas agora, observe só, tem muito coach de tudo. Eu quero só entender da onde é que vem, da onde você está se formando, com quem você está aprendendo. Isso é tão importante quanto se dizer coach, concorda? Da onde vem a sua base, né? Mas você sabe que claro, ironicamente, eu acho que hoje em dia a maior faculdade que existe é o Facebook, né? Porque o Facebook, todo mundo é pós-doutor. Facebook ali, até tem... Todo mundo é pós-doutor. Até tem um meme lá. Hoje eu cansei de falar sobre isso aqui. Agora eu sou especialista nisso aqui. Isso, eu nunca vi uma faculdade como o Facebook. Em questão de minutos ali, você se torna doutor do que você imaginar, né? Exatamente. Sobre psicologia, sobre esporte, sobre gestão, sobre administração, sobre gestão pública, sobre recursos humanos. Enfim, mas eu, vou falar a verdade, eu me afastei muito do Facebook, mais é por causa do trabalho, da divulgação. Ainda é uma rede social que tem uma visibilidade grande. E até por algumas exigências de alguns programas que a gente faz parte, né? Tem que ter essas divulgações nas redes sociais. Mas é a que eu tenho menos engajamento, digamos, hoje em dia, né?
até por causa de tudo isso aí, né, que você coloca um A lá e de repente né, é mal interpretado. Exatamente. Enfim. Mas eu até anotei aqui porque é uma frase grande, mas no final a pergunta aparentemente é simples, né? A ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, ela tinha uma frase que na verdade não era dela, era do pai dela, mas ela dizia sempre assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Sim. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Resumindo, somos o que pensamos? Sim. Por isso que eu costumo dizer que a gente tem que ter autoeficácia, que o Bandura ensinou pra gente, que é o seguinte, é a capacidade que a gente tem de acreditar que a gente pode realmente conseguir tal coisa, que a gente tem potencial para atingir determinado objetivo. Isso é autoeficácia. E é como é verdade. Porque, assim, não é que vai acontecer, observe só, na vida não tem 100%, nem a ciência é 100%, né? Então, o que acontece? Se você realmente acredita, você tá lá, você se empenha mais. Você faz uma análise e vê assim, tipo, poxa, eu tô treinando? Sim, você tá pensando, você tá... Observa só, tô raciocinando aqui. Eu tô treinando, eu tô bem psicologicamente, estou me alimentando bem, eu estudo, faço tudo direitinho. Concorda que fazer tudo direitinho aumenta a minha probabilidade de passar? No que eu quiser. Ou de ir bem num torneio, ir bem profissionalmente, ir bem no que eu achar que eu devo fazer? Então, se eu tô raciocinando isso, eu, consequentemente, estou aumentando a minha chance a minha confiança em mim mesma, né? A minha própria confiança. Isso é autoeficácia. E essa probabilidade não quer dizer que vai acontecer. Observe só. Na vida, nada é 100%. Mas já se foi estudado que aumentaria a probabilidade, sim. Você está construindo um raciocínio em cima, sabe? Gente, assim, eu também não... quero dizer, deixar claro, né? Existem várias teorias psicológicas, beleza? Eu estou falando só de uma aqui, da terapia cognitiva. E ok, tá? Tá tudo bem. Mas é importante a gente ter autoeficácia, né? Conhecer um pouquinho, só jogar no Google. Você vai saber falar sobre Bandura e tal, assim. Mas para quem é leigo, né? Sim. Então, pensando assim, é só para ajudar mesmo. Porque é importante a gente ter a confiança em si mesmo, né? De que você é capaz de fazer. Isso dá coragem, isso dá motivação. E aí, pessoas motivadas e corajosas também alcançam mais resultados, porque você vai de frente. Só não consegue quem desiste. Concorda? Sem dúvida. Então, se você parar para pensar por esse lado, então a teoria da autoeficácia realmente é interessante. Se você acredita em si, você corre atrás para conseguir resolver. E correr atrás já é diferenciado. Porque todo mundo quer tudo, mas não quer fazer nada. Não quer dar o sacrifício para obter a coisa, né? Para obter o que você quer. Então, o ato só de você realmente acreditar em si e correr atrás disso já ajuda muito. Sem dúvida. Agora vamos entrar em alguns quadros do nosso podcast, Karina. E esse primeiro quadro é Um Dia para Lembrar. E esse Um Dia para Lembrar, a gente gostaria que você compartilhasse algum momento que foi marcante para você, foi importante, né, que fez com que você crescesse profissionalmente, pessoalmente, enfim, no xadrez, ou na vida, na psicologia, enfim, a palavra é sua. Compartilha com a gente esse Um Dia para Lembrar. Posso compartilhar 2? Claro, fica à vontade. Tá. Um, que foi o dia que eu fui campeã sub-20 aqui no xadrez, né? Falando do tópico xadrez. Que eu fui campeã sub-20 e eu pude jogar o brasileiro. Por que foi muito marcante para mim? Não foi só pelo título. Acho que o título nesse caso foi até secundário. Mas tem a ver com uma rivalidade que a gente tinha aqui no Rio entre entre mim e a Vanessa. A Vanessa era uma jogadora muito top. Muito top. Ela sempre ganhava de mim. Porque ela estudava mais, era natural, concorda? Ela tinha mais força porque ela se dedicava mais e estudava mais. Então, era natural que eu perdesse. Então, eu não tinha nem o direito de ficar triste, você concorda? Porque se ela estava se esforçando, eu tinha que aceitar isso, né? Então, se eu quisesse... Estava colhendo os resultados do esporte exatamente, dela, né? Exatamente. Então, se eu quisesse
ficar tão boa quanto ela, eu tinha que ter um nível de dedicação igual, ou na verdade até maior, né? Para primeiro me igualar a ela, para depois subir. Concorda? Então era nesse sentido assim. E aí, nesse dia, eu joguei a partida da minha vida, na terceira rodada, contra ela, num sábado. Eu me lembro como se fosse agora. Eu tenho foto da gente jogando, assim. Tá até lá no meu Instagram. E naquele dia, assim, eu saí vitoriosa da partida. A única, realmente, que de todas que a gente jogou, a mais importante era essa. Porque valia a vaga pro brasileiro, né? E aí eu ganhei. Eu joguei muito bem essa partida, muito bem mesmo. A gente foi super elogiado depois lá. Ah, não sei, baixou um GM em mim. e também porque eu tava treinando, né? Para esse torneio eu treinei. E aí pronto, né? Você treina, estuda, acontece, né? E estuda que o resultado vem, é verdade, né? Então, isso aconteceu, então foi muito marcante para mim, muito marcante. E eu lembro que quando eu fui receber o troféu, foi no Tijuca Tênis Clube, né? Que é a minha segunda casa. E assim, eu lembro que foi uma alegria muito grande, muitas palmas, assim, o pessoal gritando, Karina, Karina, foi muito legal. Então isso me marcou, assim, no xadrez, né? Um segundo momento que foi na vida foi o dia que sexta-feira passada, quando saiu o resultado da Marinha, né? Aí eu vi que, tipo, eu tinha passado, aí cai a ficha, assim, tipo, 4 anos, né, tentando... 4 anos me dedicando, conhecendo bem a matéria, sabendo de todos os desafios, cada exame de saúde que são bem rígidos, cada TAF, corrida, natação. Então, passa um filminho na cabeça, sabe? Do quanto que eu abri mão de muita coisa. Foram muitas madrugadas, gente, estudando. Foram muitos finais de semana. Gente, teve um ano que eu estava estudando de 6 da manhã até 10 da noite, todos os dias. Aí eu parava, assim... de meio-dia às 2 para almoçar, tomar banho e dormir. Aí eu voltava. Aí ficava até de 2 até as 10, sabe? Se falar para mim que foi sorte, eu tenho caderno para provar que não é. Tenho minhas planilhas lá de organização de estudo para provar que não é, sabe? Então, eu lembro disso, assim, na sexta-feira eu estava com os meus irmãos num shopping no Rio, e aí saiu o resultado, eu estava lá. Aí meio que eu parei assim, falei, caramba, agora é verdade. Aí eu demorei ainda para cair a ficha. Aí quando eu cheguei em casa, quando eu fui arrumar as coisas do enxoval, né? De uniforme, assim. Aí eu falei, caramba, eu consegui mesmo. Aí foi isso, foram 2 situações assim que eu me lembro. Sensacional, sensacional. São 2 belas histórias aí de conquistas e que correu atrás, né? O correr atrás ali, não vou desistir. Enfim, parabéns. É muito legal você, e a gente fica muito agradecido de você ter compartilhado essas boas histórias com a gente. Agora, indo para o próximo quadro do nosso podcast, é o Jogo Rápido. Tá. E aí, nesse jogo rápido, eu vou falar uma frase, ou uma pergunta, uma palavra, e aí você fala aquilo que vem primeiro aí à sua cabeça. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Um lugar. Rio de Janeiro. Uma frase. Uma frase. Ai, meu pai, pera. Eu tenho sempre frase assim, agora não vem, calma. Eu sempre tenho frase pronta, assim, peraí. É uma que eu falo muito, né? Uma que eu falo demais. Quem não é visto não é lembrado. Bom, vamos lá. Um momento. Sexta-feira passada. Quando eu vi com certeza, com o meu nome lá. Um desejo. É que eu não sei se eu posso falar aqui. Eu não sei se está na hora de falar isso, mas acho que você já deve imaginar. Mas um desejo, vou tentar traduzir de uma outra forma, tá? Fazer a diferença para o xadrez. A iniciar no Rio de Janeiro. O que irrita Karina Abraim? Olha, ultimamente tem tanta coisa me irritando. Peraí, deixa eu pensar. Calma aí. Uma coisa que me irrita. É porque eu não vou falar o óbvio, assim. Se eu estiver com fome, eu tô irritada. Mas não vou falar isso. Porque Tamo junto.
Isso é muito óbvio. Ontem eu tô comendo pra caramba aqui. O pessoal tá assustado comigo. Peraí, deixa eu pensar. O que me irrita? Tá, eu tenho que tomar cuidado para falar isso, mas vou tentar organizar aqui de uma forma melhor. Me irrita, tá, não é que irrita, como é que eu vou explicar, gente? Eu tô tentando achar a melhor frase, assim, mas vai ser embolado mesmo, tá? Mas me incomoda muito, também não é isso, pera. Eu tô pensando, vamos jogar essa por último, pode ser? A gente volta nela? Pula, tá, vamos pular. Pulei, tá? Vou perguntar para os universitários depois. Tá certo. Bora. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café, trocar uma ideia, uma boa conversa com alguma personalidade do passado ou atual, quem que você escolheria? Eu gostaria de tomar um café com a Rainha Elizabeth. Uau! Eu gostaria porque eu acho que ela tem muito a ensinar. Observe só, a monarquia britânica sobreviveu, né? Então, eu tomaria com ela e tomaria com Churchill. Eu gosto, falando em frase, né? Tem uma frase que eu vi no filme dele que ele fala assim, que a gente não faz acordo com quem a gente não confia. Falando de Hitler, né? Então, ele não queria acordo de paz, não queria acordo de nada, ele preferia ir para a guerra, né? Então, eu tomaria com a Rainha Elizabeth, e se eu pudesse voltar no tempo e encontrasse com o Churchill, eu falaria com o Churchill. Tomaria um bom café com ele, um chá. Um chá. Um chá, né? Britânicas. Eles são pontuais, né? O chá é pontual, né? Então, vamos lá. Qual que é a impressão que você teve de Maurício Júnior? Que você é muito legal. Que você é muito divertido, que a gente se parece. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, que legal, legal. Teve alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e não fiz? Acho que talvez o do curso da CBX, que seria interessante, assim, para mim. Por favor, fala aí. Imagina. Que a gente começou, eu consegui uma parceria com a Confederação Brasileira de Xadrez, né? Que é a nossa entidade máxima aqui no xadrez nacional, para um curso de capacitação que realmente trabalha com educação contemporânea, né? Ou seja, com metodologias ativas, estilos de aprendizagem e como a gente encaixa isso no cenário educacional do xadrez, né? Do ensino de xadrez. Então, ou seja, o curso, eu não vou falar no curso, né? Eu, com a minha equipe, obviamente, que é muito boa, Ana Farjon, Fábio Fernandes e o árbitro internacional Rafael Rafi, que são, assim, tops da minha confiança, pessoal muito bom mesmo, muito capacitado. A gente não vai falar de tópicos aleatórios, a gente vai falar disso como é implicado no ensino de xadrez. Então, é trazer realmente uma atualização real da moderna educação, da educação contemporânea para o ensino de xadrez, né? Então, esse trabalho que a gente fez, que a gente demorou, eu estou lutando por isso há 2 anos. Há 2 anos que eu estou desenhando esse curso da melhor maneira possível e tentando encontrar as peças, né? As pessoas-chave para entrar comigo nessa, né? A gente não faz nada sozinho. E eu não sou nada sozinha, né? Então, a gente precisa dessas parcerias de pessoas que estejam na mesma vibe que você, que queiram trabalhar, queiram produzir e queiram deixar um legado. Eu encontrei essas 4 pessoas, dessas 3 pessoas, né? Comigo 4, que querem fazer essa diferença. Então, inclusive, a gente encontrou um programa gratuito para todas as realidades educacionais, que não é o Swiss Perfect. É um programa bem diferente, tá? Para as diversas realidades educacionais. A gente tem que pensar que existe o menino da escola particular, mas existe o menino da escola pública extremamente remota, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, um curso extremamente inovador, um curso realmente, olha, que a gente está botando muita fé, sabe? Que vai decolar e que, na verdade, já está decolando, já temos resultados muito bons e que a gente vai fazer história com isso, sabe? A gente trazer realmente um método de ensino ativo, inclusive no curso, porque não faz sentido a gente trabalhar com metodologias ativas no conteúdo, mas na prática não acontecer, né? Então, os nossos alunos que vão estar com a gente, que a carga horária é alta, são 60 horas, mas tem trabalho prático com a gente, formulários, tudo que a gente vai ensinando, eles estão aprendendo na prática. A gente está fazendo esse jogo, não é um conteúdo extremamente expositivo, sabe? É tudo realmente construído junto. E é isso realmente que faz aprender. Isso se chama andragogia, né? Então, são 4 pessoas que realmente vivem educação. E elas estão pensando juntos esse curso. Então, eu digo por mim assim, eu sou apenas a coordenadora, né? Minha carga horária no curso é bem menor. Mas a equipe de trabalho
é assim, surreal. Gosto demais deles, confio demais neles. Agradeço demais a CBX por essa oportunidade, porque a gente está vivendo um momento difícil, né? Então, apostar num curso que é diferente, tem uma vibe bem diferente, bem diferenciada. No momento que a gente vive hoje, realmente foi uma aposta, né? E uma aposta que vai dar certo. Então, eu agradeço demais ao presidente Máximo. Com certeza. Conhecendo você agora, eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Bom, agora prosseguindo. O que faz Karina Abrahim sorrir? É muita coisa! Porque eu sou muito sorridente, então eu tenho que pensar numa coisa diferente. Tá. Quando lembram de mim. Eu não sou a pessoa que vou me empolgar pelo presente ou por algo assim, um jantar. Não é. Agora, lembra de mim de alguma forma, assim, tipo, me ligou, uma pessoa que não me liga há algum tempo, mandar uma mensagem, e eu fico muito coração quente, sabe? Aí isso me faz sorrir muito rápido. Da pessoa ter lembrado de mim, ter perguntado. É bom, né? Demais. Às vezes você tá ali quieto, às vezes, de repente toca o celular, aí uma ligação de alguém que você não conversa há muito tempo e tal. Com certeza isso faz muito bem. Faz muito bem mesmo. Essa lembrança, saber que tipo, você é importante para alguém, que alguém se preocupa com você, eu acho que é uma das melhores coisas que você pode sentir. Porque é algo extremamente verdadeiro, né? Então, claro. É uma verdade tão grande que não tem um presente, não tem valor. Isso aí não tem dinheiro que compre. Exatamente. Ser lembrado é muito bom, de fato. E também tem outra coisa, tá? Que aí é bem baratinho. Que é o bombom de chocolate, de laranja da Cacau Show. Custa R$2,75. E eu sou... Mas olha só. Mas por que eu gosto disso? Porque quando eu estava na faculdade, olha como é que é uma coisa associada a outra, né? Eu saía da faculdade ali na UFRJ, na Praia Vermelha, que é um bairro aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, e é grudado no Rio Sul, que é um shopping ali de Botafogo também, Urca. E aí eu saía da faculdade e comprava um bombom. Então, passei anos da minha vida fazendo isso. Então, comer esse bombom me lembra boas coisas, porque eu gostava da faculdade. É a memória afetiva, né? É a memória afetiva. Então, aquele bombom, não importa. Quando ele saiu, ameaçou sair de linha, eu mandei e-mail para Cacau Show. Não faz isso, não. Eu mandei e-mail, eu tenho a cópia do e-mail que posso mostrar. Mandei lá. Agora, voltando àquela que ficou para trás. Pergunta que me irrita. O que irrita Karina Abrahim? Me irrita me sentir desprezado e desvalorizado. Isso sintetizei tudo rapidamente. Eu queria dar um exemplo, mas eu não consigo. Senão eu vou denunciar. Não, mas... eu prefiro não fazer. Não, de boas. Mas foi uma boa síntese, com certeza. Para a gente terminar, defina Karina Abrahim. Gente, eu acho que eu sou uma pessoa resiliente. Acho que se eu pudesse falar em uma palavra, acho que pela entrevista aqui, por tudo que a gente viu, eu pude comprovar, não só falar, mas eu pude comprovar a pessoa resiliente que eu sou. Eu sou extremamente transparente, então se eu tô bem, todo mundo sabe, e se eu tô mal, todo mundo sabe, não consigo esconder. Eu acho que eu batalho muito, eu trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço, não trocaria, não largaria FECHERJ, não largaria CBX, não largaria FEPEX. Eu tento dar conta de tudo que eu posso, trabalhando com qualidade, o que eu não puder eu falo que eu não posso. Então, assim, se eu pudesse resumir quem sou eu acho que eu sou uma pessoa extremamente dedicada. E uma pessoa muito apaixonada, sabe? Que gosta que põe paixão nas coisas que faz. E eu ponho muita paixão no que eu faço. Muita. Eu aprendi isso cedo. Assim, com 16 anos, eu já me virava, assim, né, com dinheiro. E tudo que eu fazia era, às vezes, para me virar e tal, e não fazia com muita paixão. E aí, uma pessoa chegou para mim e falou, Karina, você é muito boa no que você faz. Se você botar paixão, você vai decolar. E eu não entendi, né? Por que eu vou botar paixão e tal? A minha referência era ruim, entende? Porque você também muito da sua referência. O seu hoje é muito da sua referência. Então, a minha referência começou a ser ruim. Eu sou ruim. Com o tempo,
conhecendo outras pessoas, entrando em outros ambientes, eu fui aprendendo o que é paixão. Então, quando eu botei realmente a paixão de querer fazer a coisa bonita, bem feita, e saber falar sobre o que você está falando, e pensar fora da caixa, e conversar com um, conversar com o outro, isso para mim, assim, aí eu senti que eu decolei. E eu acho que a minha decolagem mesmo foi ano passado, sabe? Foi ali que eu dei depois do resultado de primeiro lugar que eu não entrei, ali que para mim foi o maior baque da vida, mas também foi a minha ascensão ao mesmo tempo. Eu conheci uma área nova da psicologia, eu estudei, comecei a ser muito mais proativa do que eu já era. Então, eu sou muito dedicada, eu sou muito apaixonada, eu sou muito resiliente e eu não me conformo em viver por viver. Eu não quero passar pelo planeta Terra com certidão de nascimento e um atestado de óbito. Eu quero deixar realmente um legado que quando eu venha a falecer, né, porque para morrer basta estar vivo, né? Alguém tenha deixado pelo menos alguma coisa positiva para alguém. E que essa pessoa deixe daqui a pouco, a pessoa que se tocou, né, por alguma coisa que eu fiz, falei, sei lá, que essa pessoa passe para outra pessoa. E isso não deixe morrer, sabe? Eu quero deixar realmente essa história, essa marca, esse legado. E eu não vou descansar enquanto eu não conseguir. Olha, Karina, eu não tenho nem palavras para agradecer o fato de você ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa maravilhosa e, como eu sempre digo, a gente recebe presentes sempre e às vezes a gente nem se dá conta. E o fato de eu poder ter conhecido você foi um presente. Você é uma pessoa sensacional. Eu espero de verdade que tudo que você faça na tua vida tenha sucesso e traga coisas boas para você, para as pessoas que você ama. E, enfim, olha, foi realmente um grande presente. Espero conhecê-la pessoalmente um dia, em algum evento, para a gente tomar um café, para a gente conversar, para a gente dar risada. E você é uma pessoa muito carismática, muito divertida, mas não confundam isso, gente, com fragilidade, porque você passou isso para mim, que você é uma mulher muito forte, é uma pessoa muito determinada, que tudo que você vai fazer, você faz com garra, com determinação, com disciplina, e eu dou muito valor para essas coisas, a disciplina, e pela criação que eu tive e tal, mas pelo dia a dia, né? Porque as coisas que eu acabei acertando na vida, elas tiveram como foco a disciplina, né? E isso você transpareceu, você é uma pessoa muito transparente, e vou falar a verdade, sim, uma pessoa muito inspiradora, uma pessoa que as pessoas devem olhar como exemplo, opa, ela teve dificuldade aqui, mas ela não se abateu, ela seguiu em frente, ela conseguiu. Eu acho que isso é inspiração para muita gente, e você faz exatamente aquilo que eu sempre falo, que duas coisas que a gente tem que compartilhar sempre é conhecimento e alegria. E você transmitiu muito conhecimento hoje nessa nossa conversa, você transmitiu muita alegria, e realmente as pessoas que têm esse prazer de poder conviver com você, olha, são pessoas bem abençoadas, porque elas convivem com uma pessoa sensacional. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aí por fazer parte desse novo rol de amizades minha, te considero uma amiga, e, pô, legal mesmo, muito obrigado, de coração. Imagina, imagina, assim eu choro. Muito obrigada por tudo. O que vocês precisarem aí é só falar, que a gente ajuda. O importante, assim, é a gente crescer junto, sabe? Todo mundo dando as mãos e querendo fazer algo positivo, aprendendo um com o outro, somando um com o outro, é que a gente vai fazer a diferença para tudo que a gente for fazer, né? Não só no nosso esporte, mas também como para a vida. Como eu sempre termino, eu podia ter falado isso agora eu lembrei, porque eu sempre, às vezes, quando eu posto alguma coisa de xadrez assim, no meu Instagram, eu termino assim, xadrez, mais do que um esporte, xadrez prepara para a vida, né? E eu podia ter falado essa frase. Tem duas frases que eu gosto muito, que uma é o nosso lema hoje, né? Que é xadrez Piraí, mais do que equipe, uma família, porque é o sentimento que a gente tem, né? E outra frase que eu gosto muito é que cada um escreva a sua própria história, mas nunca esqueça da história que escrevemos juntos. Exato. Então eu acho isso sensacional, né? Eu acho que Enfim, o xadrez deu só boas coisas pra gente, e hoje também tive o prazer de conhecer, foi mais um presente que eu ganhei no xadrez. Muito obrigado mesmo, e até uma próxima oportunidade.
Claro que a gente vai... Daqui a pouco você está vindo aqui para o Rio de Janeiro, eu vou para o Paraná, a gente marca uma live juntos, a gente marca... Faz nossa bagunça. Com certeza. Muito obrigado, Karina. Tá bom? Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.